Hoje nós vamos estudar a segunda carta do apóstolo João. É uma carta, talvez a menor carta de todo o Novo Testamento, e nós vamos então concentrar tudo em uma única lição, dos versículos 1 ao versículo 13. E o título que eu dei a esta carta é Andando na Verdade. Andando na Verdade. Nós já dissemos na introdução às cartas de João que esta segunda carta foi direcionada ou destinada à senhora eleita e aos seus filhos. E quando João diz isso, ele está se referindo de modo carinhoso a uma igreja específica da Ásia Menor, que nós não sabemos qual é. E ali nessa igreja ele também estava liderando na função de pastor ou de presbítero. E quando ele se refere aos filhos, então, ele está se dirigindo a todos aqueles que congregam nessa igreja específica ou nessa igreja local. Notem o que ele escreve logo no primeiro versículo da sua carta. Eu amo vocês, eu amo todos vocês e vocês conhecem a verdade. E quando João fala sobre a verdade, ele está se referindo tanto a Jesus Cristo, que é a verdade, como as palavras que ele, João e os apóstolos anunciaram. E essa verdade, ele escreveu muitas vezes já, está intimamente ligada à fé, à obediência e ao amor. João gosta de repetir uma frase, irmãos: andar na verdade. Andar na verdade, segundo João, é um mandamento, é uma ordenança de Deus. É essa verdade que deve pautar a nossa conduta no dia a dia. Tudo o que nós somos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós fazemos. Quando nós andamos na verdade, nós obedecemos a Deus e nós amamos uns aos outros. Uma consequência de andar na verdade, o amor, a obediência e a fé. Mas, apesar do tamanho reduzido dessa carta, João não deixa de exortar os cristãos novamente quanto aos falsos profetas, a quem ele chama de enganadores. Enganadores, ele já havia falado mentirosos, os falsos cristos, os anticristos. Vejam o versículo 7. Eles não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Eles negavam a humanidade de Jesus, como eu já disse outras vezes. Se Jesus é realmente o Filho de Deus, ou seja, um espírito bom, um espírito perfeito, ele não poderia ter vindo em carne, porque a carne é má e imperfeita. Esse era o argumento deles. Para esses falsos profetas, ou para os gnósticos, apesar de toda a sabedoria, apesar dos seus atos milagrosos, Jesus era um homem comum. Era o filho de José e de Maria. João está muito preocupado com essas heresias dentro da igreja, irmãos. Tenham cuidado, ele fala. Fiquem atentos. Todo aquele que não crê e não permanece no ensino de Jesus Cristo não conhece a Deus e não tem Deus no seu coração. Essa é uma frase muito dura de João e serve para nós ainda hoje. E ele continua: não destruam o fruto do trabalho árduo que nós realizamos entre vocês. Vários anos, irmãos, mais de 20 anos, João passou ali em Éfeso e nas igrejas da adjacência, pregando, ensinando o evangelho de Jesus Cristo. Por isso ele fala: não destruam esse trabalho que nós fizemos. Foi um trabalho difícil, longo. O desejo de João é que todos permaneçam firmes na fé, porque só assim eles serão plenamente recompensados. Só assim eles vão receber as grandes bênçãos que Deus promete em sua palavra. Uma reflexão sobre essa carta, irmãos. Ainda hoje nós temos muitas pessoas que não acreditam na divindade de Jesus Cristo. Eles afirmam que Jesus é apenas um homem inteligente,
um homem bom, um homem carismático que atraiu muitas pessoas. E você? Quem é Jesus Cristo para você? Qual é a verdade para você? Você tem andado na verdade do Evangelho, na verdade da palavra de Deus que foi pregada pelos apóstolos? Você é capaz de confessar, como Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Todos aqueles que andam na verdade, ainda hoje, obedecendo a Deus, amando ao próximo, vão receber a sua recompensa. E o meu desejo é que você também receba essa recompensa, a vida eterna que Jesus nos promete, a presença eterna ao lado de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador.